Olá, tudo bem? Marcelo Camargo aqui, contador, economista, sócio da SIC Gestão Financeira. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma etapa muito importante na montagem do processo de gestão financeira eficiente, que é a elaboração do plano de contas. Essa etapa é muito importante porque é através da definição correta do plano de contas que a gente vai conseguir depois elaborar relatórios financeiros corretos, com informações úteis, para a gente poder usar durante o processo de análise, né, e nas tomadas de decisão. Bom, e por que é importante, né, a gente elaborar corretamente um plano de contas? Eu vou abrir aqui uma planilha em Excel para fazer uma demonstração eu separei aqui como se fosse um lançamento de cada mês da mesma operação, que é o pagamento da conta de energia elétrica. Então você verifica que cada dia 20 eu fiz um pagamento, né, de cada mês. Coloquei no histórico um histórico diferente para cada mês, o que não é nenhum problema, porque o histórico é apenas uma explicação daquilo que eu estou pagando, né? Lógico, quanto mais detalhado, melhor, para a gente depois conseguir identificar do que a gente está falando, mas aqui na classificação, que é onde a gente define o plano de contas, se você verificar, eu estou colocando aqui cada mês uma informação diferente. Cada mês eu escrevi de uma maneira diferente. Todas elas remetem para a conta de energia elétrica, mas cada vez eu estou preenchendo de forma diferente. E qual é o problema disso, né? O problema disso é que não existe uma padronização. Então depois, quando a gente for fazer montar isso dentro de um relatório, montar um DRE, montar algum gráfico de verificação de quanto variou a conta de energia elétrica durante os meses, a gente vai acabar não conseguindo fazer, porque em cada mês a gente escreveu de uma maneira diferente. Mesmo você usando aí o Excel, como é o nosso exemplo aqui, ou mesmo quando você utilizar um sistema. Então é importante que a gente tenha um plano de contas e que lá esteja criado uma conta de energia elétrica, por exemplo, vamos imaginar que eu criei aqui a conta de energia elétrica, né? Então essa é a minha conta criada no plano de contas lá dentro do plano de contas. Então todos os lançamentos ficariam dessa forma, de maneira padronizada, tá bom? Bom, então esse é o motivo, né, da necessidade da gente fazer, utilizar o plano de contas. Mas e como a gente faz, como a gente elabora o plano de contas, né? Eu vou entrar aqui no sistema da SIX para demonstrar isso dentro de um sistema, porque acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu vou entrar aqui dentro de uma empresa fake, né, uma empresa que a gente tem como empresa fake. Vou entrar aqui dentro de um relatório DRE para vocês verificarem como que a gente organiza aqui na SIX o nosso plano de contas, né? Então ele carregou aqui a estrutura do plano de contas, né, que a gente tem aqui na SIX. Então aqui são a estrutura do plano de contas, são os grupos de contas que a gente vai utilizar, é a forma como a gente organiza aqui no sistema, é a forma como a gente recomenda que vocês façam aí no sistema de vocês. Então esses são os grupos de contas, e dentro do grupo de contas a gente tem as categorias, que nada mais é, né, do que aquela classificação que a gente tinha falado anteriormente. Então essas aqui são as categorias. Então dentro de categorias receitas, que são as receitas operacionais, são as receitas que têm a ver com a atividade da empresa de vocês, a gente vai classificar aqui as categorias. Então nesse meu exemplo eu tenho venda de mercadoria e serviço prestado. Então dependendo do tipo de atividade que você tem, você vai definir aqui as categorias. Você pode criar a categoria por produto, por exemplo, venda do produto A, venda do produto B, ou por exemplo você pode separar por projeto. Aí você vai definir conforme você acha melhor aí para o seu negócio. Mas é importante que aqui no grupo de receitas estejam definidas as despesas operacionais e não as despesas não operacionais, que a gente vai definir lá embaixo. Depois a gente vai olhar lá embaixo, né? E que são as despesas operacionais? São todas as despesas que estão diretamente ligadas à sua atividade, tá bom? Depois aqui do grupo de receitas, a gente tem o grupo de custos, né? Que são custos, são todas as despesas que estão diretamente ligadas à minha operação final. Então, se eu sou uma empresa de comércio, as compras de mercadorias para serem revendidas eu vou classificar aqui. Se eu sou uma empresa, uma indústria,
as compras de matéria-prima, eu vou classificar aqui. Se eu sou uma prestação de serviço, o custo para a realização desses serviços prestados, eu vou classificar aqui. E também todas as despesas que estão diretamente ligadas à disponibilização, por exemplo, do produto para venda, como frete, por exemplo, ou qualquer outra despesa. Então aqui a gente vai classificar os custos, tá bom? Bom, receita menos custo, eu tenho a primeira informação aqui que a gente chama de lucro bruto, né? Que são os lucros, o lucro depois da receita. Você sabe que tudo quando você tem uma receita, R$100, aqueles R$100 não é 100% a receita da empresa. Eu preciso pagar todos os fornecedores, né, que foram necessários para permitir a gente disponibilizar esse produto à venda. E aí a gente tem até a primeira informação, que é a margem bruta de venda, né? Se você quiser saber mais, lá no blog tem algumas informações sobre margem bruta de vendas, tá bom? E aí em seguida a gente tem aqui as despesas, né? Que a gente separou em despesas comerciais, despesas administrativas, despesas tributárias, despesas com pessoal e despesas financeiras. E aqui embaixo também a gente um dedutível desse grupo de despesas, são as receitas financeiras. O que a gente classifica aqui em cada uma desses grupos de categoria? Então, despesas comerciais são as despesas relacionadas com marketing e vendas, né? Então, no meu exemplo aqui eu coloquei só comissões e marketing, mas qualquer despesa que você tenha relacionada com marketing e venda. Despesas administrativas são as despesas relacionadas à administração da empresa. Então, energia elétrica, segurança, telefone, água e esgoto, aluguel, contabilidade, etc. Então, todas as despesas relacionadas com a parte de administração. Tributária, então os impostos que você paga, né? Pode ser o Simples Nacional, no meu exemplo aqui eu tenho ISS, ICMS, PIS, COFINS. Geralmente, se você pegar um plano de contas contábil, essas despesas estão aqui em cima, logo após as receitas, né? Que são as contas de dedução. Mas aqui no nosso relatório, é o jeito que a gente recomenda, para ficar de mais fácil entendimento de vocês, apesar de tecnicamente não ser o 100% correto, a gente deixar aqui como despesas tributárias, tá bom? Depois as despesas com pessoal, que são as despesas ligadas com as pessoas, salários, FGTS, Prolabore, né, distribuição de lucros. É importante assim, se você tiver pessoas ligadas à operação final, você pode também classificá-la aqui em custos, né? Então, se você é um prestador de serviço, então, por exemplo, aqui na SIX, né? O salário do analista que atendem os clientes, eu posso classificar aqui em custos, porque ele está diretamente ligado à minha atividade fim. E aqui na despesa com o pessoal eu coloco a pessoa que faz a limpeza do escritório, eu coloco a pessoa que faz a manutenção dos computadores e etc. Tá legal? Despesas financeiras são todas as despesas ligadas com a parte financeira, então juros, descontos concedidos, né? IOF, por exemplo, são despesas que estão ligadas com a parte financeira, por ter utilizado um dinheiro do banco, eu paguei juros e etc. A tarifa do banco que eu paguei, etc. Se eu trabalho, por exemplo, com cartão de crédito, quando eu faço a antecipação, eu pago uma taxa de desconto. Eu também registraria aqui nesse grupo de despesa administrativa. E receitas financeiras são ao contrário da despesa financeira. Quando eu tenho uma receita financeira, quando eu faço uma aplicação financeira, por exemplo, eu obtenho juros. Quando eu recebo um desconto de algum fornecedor, eu realizo aqui registro o desconto aqui nessa parte. E aí a gente vai ter uma nova informação, que é o meu resultado operacional. O que é o meu resultado operacional? É quanto a minha atividade gerou de resultado. Então, por exemplo, nesse mês aqui de agosto, não acabou ainda, né? Não está tudo registrado, mas eu teria 17 mil reais de prejuízo. Mas aqui para trás, eu vou nos outros meses, eu consigo checar que minha empresa está até gerando aqui um pouco de lucro todos os meses. Então, o resultado operacional da empresa, ou seja, a operação gerou lucro, ou nesse caso gerou prejuízo de 17 mil reais. Então, essa informação é importante para entender quanto o seu negócio está de fato gerando de lucro ou não, tá legal? Bom, depois disso a gente vai ter as informações não operacionais. Então, por exemplo, atividade de financiamento, né? A gente vai registrar aqui na atividade de financiamento
algum dinheiro ou que entrou ou que saiu relacionado a algum empréstimo, algum financiamento, tanto que eu tenha dado a alguém quanto eu tenha recebido. Então, por exemplo, se entrou dinheiro na minha conta de um novo empréstimo, os juros eu vou registrar aqui na receita financeira, tá legal? Desculpa, na despesa financeira. Mas a entrada do recurso eu tenho que registrar aqui como atividade de financiamento. De financiamento, porque ele não é uma receita da empresa. O dinheiro entrou no caixa, mas não é uma receita da empresa. E da mesma forma, se eu emprestei o dinheiro para alguém, ele não é uma despesa. O dinheiro saiu do caixa, porém, ele não é uma despesa que teria que ser registrada aqui na minha atividade de financiamento, tá bom? E aqui embaixo eu tenho aqui as atividades de investimento. Então, por exemplo, eu posso, é que eu não tenho uma categoria cadastrada aqui, mas, por exemplo, eu posso comprar um veículo, por exemplo. A compra desse veículo é uma atividade de investimento, não é uma despesa da empresa, porque ele é um bem que eu estou adquirindo, que ele pode depois ser revendido e ser transformado em caixa no futuro, mas houve uma saída do dinheiro no caixa, então é uma atividade de investimento. Por outro lado, quando eu vender esse veículo vai gerar dinheiro que vai entrar no caixa, mas não é uma receita, então eu tenho que registrar aqui nas minhas atividades de investimento, tá legal? Depois eu tenho aqui as minhas atividades e outras despesas não operacionais e outras receitas não operacionais. Então, qualquer lançamento que a gente entenda que não seja uma atividade não operacional, que não seja uma atividade de investimento ou uma atividade de financiamento, eu vou registrar aqui embaixo. Então, nesse meu exemplo aqui, eu coloquei as transferências que a gente realiza, por exemplo, transferência entre empresas do mesmo grupo, né? A gente pode registrar aqui como outras despesas não operacionais. Existem clientes que preferem registrar a distribuição de lucro como outras despesas não operacionais, né? Porque eu não consideraria essa despesa aqui como uma despesa de pessoal. Então tudo faz parte da elaboração do seu plano de contas, tá bom? E então o resultado operacional menos todas essas operações aqui, menos e mais essas operações de financiamento, menos ou mais atividade de investimento, menos outras despesas não operacionais, mais outras receitas não operacionais, eu tenho o que a gente chama de caixa gerado, ou seja, quanto aumentou ou quanto diminuiu o meu caixa nesse período. Mais ou menos o saldo do caixa do mês anterior, eu tenho o meu saldo atual. Então, no meu exemplo aqui, por exemplo, eu comecei o mês com 12 mil reais, teve uma saída de 17 mil até agora, então o meu caixa agora é 4 mil reais. Veja que essa informação aqui é diferente, né, do meu resultado operacional. É uma administração, é a administração do seu fluxo de caixa. Então perceba que se eu não fizer corretamente a elaboração do plano de contas, eu não vou encaixar aqui as despesas sempre no local correto. Então, se você voltar lá no exemplo que a gente estava trabalhando da energia elétrica, essa energia elétrica, todas essas despesas de energia elétrica vão entrar dentro aqui das minhas despesas administrativas. Ó. E aí eu vou conseguir fazer uma comparação mês a mês de quanto eu gastei de energia elétrica. Então, por exemplo, aqui, tá vendo? Eu gastei R$190 no mês de março, R$372 no mês de abril, R$172 no mês de maio, R$170,43 no mês de junho e assim por diante. Eu consigo analisar um comportamento, eu consigo até ver, caramba, por que nesse mês aqui eu tive um lançamento maior? Veja que eu tive 2 pagamentos aqui, né? Por que eu tive 2 pagamentos? Então você consegue acompanhar, analisar o que está acontecendo com o seu fluxo de caixa, tá certo? Outra vantagem é você, por exemplo, conseguir verificar o comportamento. Então, por exemplo, aqui a gente consegue fazer uma análise vertical, né, das minhas despesas. Então, acompanhar, por exemplo, o meu custo tem ficado em torno de 43, 59, não tem nem, é uma empresa fake, né, não tem uma padronização, mas 42, 39, 59, 43, a minha margem bruta, né? E por que tem essa variação? Por que, por exemplo, esse mês aqui eu paguei mais, o meu custo foi maior proporcionalmente? A gente pode parar e analisar o que pode ter acontecido, né? Será que eu paguei algum fornecedor a mais? Será que eu fiz uma estocagem maior esse mês que eu não deveria ter feito? Ou será que os preços dos meus fornecedores estão aumentando e eu não estou repassando no preço?
Então, a gente consegue montar os relatórios para que a gente possa fazer as análises e tomar as decisões. Tá legal? Eu espero que vocês tenham compreendido, mas eu fico à disposição. Se vocês quiserem ter alguma dúvida, podem entrar em contato. Estaremos sempre dispostos a ajudar vocês. Tá legal? Obrigado.